Agora é o seguinte, eu queria que você viesse comigo e embarcasse, viajasse comigo nessa história. Sabe por quê? Porque essa história não aconteceu com você, mas poderia ter acontecido. Pode vir a acontecer. É um exemplo que a gente vai trazer de uma situação que também gerou indignação, que tem pessoas indignadas com o problema, mas também nós vamos trazer orientação para você, porque eu falo que o Balanço Geral, que além de trazer a notícia, a gente tem o compromisso, além de informar, de orientar. Então eu queria que você parasse um pouquinho, prestasse atenção nesse assunto, prestasse atenção nessa história. Depois da reportagem, eu vou trazer aqui uma pessoa que é um especialista na área e que vai ajudar a gente a entender um pouco o dia a dia do nosso trânsito. Todo mundo está no trânsito, né? Todo mundo está no trânsito. Você saiu de casa, você vai atravessar uma rua, você está no trânsito. Pegou tua bicicleta, você está na rua, você está no trânsito. Você subiu na sua moto, você está no trânsito. Você foi para o trabalho de carro, você está no trânsito. Você está trabalhando como motorista de aplicativo, você está no trânsito. Todos nós estamos no trânsito. Aliás, muitas vezes passamos, às vezes, uma boa parte do nosso dia no trânsito. Conheço gente que pega ônibus, demora 3 horas para ir para casa, 3 horas para voltar depois do trabalho. Então presta atenção comigo aqui. É um acidente de trânsito que tem uma grávida de 8 meses que escapou do pior, mas que está revoltada. A Josiela, ela se envolveu em uma batida de carro numa rodovia que corta aqui a nossa cidade de Curitiba. Um outro veículo bateu na traseira do automóvel dela. E o carro da grávida, da gestante, acabou rodando. Por sorte, ela e o bebê estão bem. Mas a Josiela está tiririca da vida, nervosa. Porque o outro motorista, o homem que causou a colisão, que bateu na traseira dela, se comprometeu a pagar o prejuízo. Prometeu, disse que ia pagar. A polícia rodoviária foi chamada, esteve lá no local, fez o boletim do acidente e o motorista que bateu no carro da Josiela, depois de prometer para ela que ia pagar, que ia resolver a situação, ficasse ela tranquila e tal, foi liberado do local. A Josiela fez o teste do bafômetro. E aí surge o problema. Apesar do acordo no local, a gestante, a Josiela, ela questiona o fato de o tal motorista, segundo ela, tinha sinal de embriaguez. Ela questiona o fato dele não ter feito o teste do bafômetro e, ter ido embora. Como é que ele foi embora? E aí, prejuízo na certa que ela não se conforma. Mas e aí? O que pode ser feito nesse tipo de caso? É o que a gente vai ver também. A Josiela está grávida há 8 meses. Ela sobreviveu a um grave acidente de trânsito em Curitiba. Ela só pensava no João Roberto, que está a caminho e é o primeiro filho da Josiela e do marido. Eu lembro que a gente já estava acessando a BR, já estava na BR e só sentimos a pancada que deu na nossa traseira. Aí eu segurei forte no cinto, porque eu estava muito preocupado com o meu bebê na hora, assim, a preocupação maior era aí. Aí só senti que a gente deu umas 2 rodadas até parar e quase batemos naquele acostamento, naquela mureta que tem do outro lado da pista. A nossa equipe acompanhou o resgate da Josiela. 2 carros bateram neste trecho da BR-116, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. E foi uma colisão traseira. Um dos automóveis ficou com as rodas para cima após capotar. Gestante de 8 para 9 meses aí. Então já cheguei fazendo o protocolo aí de atendimento com ela, mas graças a Deus não precisou nenhuma intervenção do médico aí. No outro automóvel estavam 2 jovens. A Josiela e o marido voltavam da casa de familiares. O Fiat Palio, dirigido por ela, tinha acabado de acessar a BR-116 no contorno leste, no momento em que foi atingido na traseira pelo outro carro. No local do acidente, o motorista admitiu que estava errado e prometeu que iria pagar o prejuízo no automóvel da gestante, mas sequer responde às mensagens e às ligações do casal.
Enquanto a dona de casa esperava por socorro, o motorista que teria causado a batida entrou no carro dela. Na hora que ele entrou no meu Palio, ele falou para mim: moça, vamos resolver amigavelmente. Eu sei que eu estava errado, eu bati no seu carro. É que eu já vim lá de cima perdendo o controle, até falou de um congestionamento que eu não vi. Vamos resolver nós dois amigavelmente. Aí eu falei para ele: você tá bêbado, né? Daí ele falou: não, realmente eu bebi. Mas não precisa você chamar a polícia, vamos resolver amigavelmente. Aí eu continuei com a minha ligação ali, que eu estava ligando para o 191, falando com a moça ali no telefone, estava no Viva Voz. Provavelmente a moça escutou ele falando que ele estava embriagado. Ele admitiu numa boa. Ele admitiu numa boa. Não, eu bebi. Aí eu perdi o controle do meu carro e acabei batendo em vocês. Ele assumiu o erro. Ele falou pra gente: eu sei que fui eu o errado. Eu vou arcar com todas as despesas de vocês. E até agora nada, né? A gente liga pra ele, não atende, manda mensagem, visualiza, não responde. A Josiela foi atendida por equipes da concessionária que administra o trecho da rodovia. Fora de perigo, ela foi liberada e ficou no local do acidente. A gestante fez o teste do bafômetro, mas o outro motorista, não. Mesmo assim, o condutor com sinais de embriaguez não foi preso. O PRF deu alguma explicação sobre isso? Não, ele falou assim pra ele, não quis fazer. Aí disse que ele ia pagar a multa lá porque ele não quis fazer o teste do bafômetro, ele se recusou. Ainda segundo a Josiela, ele se comprometeu a pagar os estragos feitos no carro do casal. Já durante o dia, o Wagner e a Josiela foram ignorados pelo motorista e também pelo pai dele. O casal fez orçamentos e o menor valor encontrado foi de R$ 2.500. Eu mandei mensagem, o cara visualiza a mensagem, nem pra responder, né, cara? Pelo menos responda, né, cara? Posso te dar de qualquer jeito, mas nem pra não responder, não responde. Ele nem se preocupou em mandar uma mensagem pra saber, viu? Tá tudo bem, o seu filho, né? As vítimas esperam o boletim de ocorrência feito pela Polícia Rodoviária Federal e prometem registrar o caso também na Delegacia de Delitos de Trânsito. Poderia ter perdido o meu filho. Ele poderia ter ocasionado, assim, tipo, de eu perder ele ou dele vir antes do prazo. Por uma imprudência dele. Já imaginou que tragédia que podia ter acontecido? Poderia ter uma mãe, uma gestante, uma mulher grávida de 8 meses. A Josiela está perto de ganhar o bebê. Olha, eu sinceramente, ela é uma guerreira, viu? Porque isso aí pode causar um trauma muito grande para ela, né? Para a criança, poderia ter causado. Claro, ela ainda está machucada, ela por dentro, né? Ela está sentindo isso, está indignada com tudo que aconteceu. E além de tudo que aconteceu, que você viu nessa reportagem do Marcelo Borges, né? Além de tudo isso que você viu, agora tem esse outro lado, né? Nós mostramos o acidente aqui no BG. E a Josiela, isso que eu queria que você anotasse, o nosso WhatsApp do Balanço Geral. Porque a Josiela, depois que nós mostramos o fato, ela entrou em contato conosco pelo nosso WhatsApp e falou assim: pessoal aí do Balanço Geral, conversou com a nossa produção, não consigo achar o motorista que bateu no meu carro. Não consigo mais achar o motorista que bateu no meu carro. Ele fez um acordo comigo, não fez teste do bafômetro, foi embora, foi liberado, assumiu que ia pagar a conta e agora a gente não consegue mais ter contato nenhum com ele. Para falar sobre esse tipo de situação, eu recebo aqui no estúdio o Celso Mariano, ele é especialista em trânsito. Aliás, prazer receber você aqui, Celso. Fazia tempo que eu não conversava com meu amigo Celso Mariano. Ele é diretor também do portal O Trânsito, é uma das figuras que mais entendem de trânsito aqui na nossa cidade hoje. O que você viu de estranho nessa situação, você que acompanhou a reportagem, Celso? Estranho é o fato de que o condutor saiu dirigindo, né? Eu só não entendi se ele saiu do local antes da chegada da PRF ou depois. Se ele chegou depois da chegada da PRF, era de se esperar que... Não, pelo que a gente entendeu e pelo que temos da reportagem, ele foi liberado. Pois é, Ele não deveria ter feito o teste do bafômetro? Diz que ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Se fizeram nela é porque o bafômetro estava disponível, né? Obviamente que tinha que ter feito nele. E se ele se negou, existe uma previsão no Código de Trânsito Brasileiro, Jason, que equivale você soprar no bafômetro e dar um resultado positivo, que no caso da infração é qualquer coisa acima de 0 já é infração. Qualquer coisa igual ou maior que 6 decigramas é crime, inclusive. E se você se negar, é como se você está assumindo que tem algo de alcoólico no seu organismo. E a
penalidade aplicada nesse caso é a mesma, que é o valor da multa multiplicado por 10. Então, a gravíssima é R$ 293, vai para 2.900 e tanto. O veículo é retido, a CNH é retida e esse condutor tem uma suspensão de, no mínimo, 12 meses. E se for crime, no caso de soprar e dar mais que 6 decigramas, nós temos aí uma prisão que pode chegar a 3 anos, né? Então, é estranho ele ter saído de lá. Se ele saiu antes da PRF chegar, poderia ser enquadrado em omissão de socorro. Certo. E se foi depois, não entendo. É o que a lei prevê que ele não poderia ter saído dirigindo de lá, né? Bom, eu quero saber do Celso Mariano, a doutora Márcia também participa da conversa, já também deve ter algum questionamento, alguma colocação a fazer. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, que a Josiela entrou em contato com a gente para fazer a reportagem, e aí é o seguinte, nós fomos tentar ouvir o outro lado, sabe, Celso? Claro. Fomos atrás do outro lado. Claro. Porque a gente sempre quer ouvir todos os lados envolvidos na história. Se tiver 10 lados, nós vamos ouvir os 10 lados. Perfeito. Não tem problema. Nós fomos atrás para tentar entender o outro lado da história, né? Do motorista que teria causado esse acidente. O Thiago Silva foi hoje cedo, vamos ver. Na manhã desta quarta-feira, nossa equipe foi atrás do motorista que provocou o acidente. No boletim da Polícia Rodoviária Federal, o endereço consta uma residência localizada no Jardim Cruzeiro, em São José dos Pinhais. Na garagem, estacionado, o carro que provocou a colisão. Chama então pelo Renan. Quem aparece é a avó dele. A mulher desconhece o acidente. Ela diz que o neto está trabalhando. Chama então pelo pai de Renan. Vanderlei! Não quer conversar um pouquinho? Só para explicar o que aconteceu. Apesar de nos acusar de invadir a casa, em nenhum momento entramos na residência. Ficamos do lado de fora do terreno, na rua. Bom, a gente foi em busca, né, do outro lado da história. A gente respeita quem quer falar, tudo bem, quem não quer falar, tudo bem também, mas era a nossa obrigação. A gente foi em busca, né, desse outro lado da história que a gente queria ouvir. Sempre tem o outro lado, não tenha dúvida disso. Olha, sobre a Polícia Rodoviária Federal, o que ela disse sobre esse caso? Em nota, ela disse o seguinte: pelo registro dos agentes, o motorista se recusou a realizar o bafômetro, Celso, mas não tinha sinais de embriaguez, senão poderia ser preso. Mas como se recusou, existe um artigo que pune isso. É isso? Ó, vou ler aqui, é o artigo 165A, está na nota da PRF. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa é uma infração gravíssima. E a penalidade é de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E ainda tem a medida administrativa, o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. A nota da PRF só não deixou clara se ela agiu dessa forma. Eu imagino que sim. Esperamos que sim, né? Eu espero que esse condutor não tenha saído dirigindo de lá, porque se vai recolher a CNH conforme está previsto, quer dizer, a nota está perfeita, é isso mesmo que tinha que fazer. E aí a doutora Márcia, até observando a cena do acidente, realmente, pelo jeito, não deve ter saído de lá dirigindo. O que a senhora entendeu dessa história toda aí, doutora Márcia? É possível que os veículos não tenham tido condição de sair rodando, realmente. Ninguém é obrigado a fornecer prova contra si mesmo e é uma previsão legal, ou seja, você submeter-se ao exame do bafômetro é até uma ideia de defesa, né? Uma decisão, eu não fiz nada de errado, né? Então eu vou me submeter a esse exame. Mas tem uma outra situação que que eu gostaria que o Celso comentasse, essa ideia daquele acordo no local do acidente. O que se faz com isso? Quer dizer, esse acordo, ele tem alguma validade? O que deveria ser feito em termos para assegurar que realmente haja uma responsabilização nesses danos? Pois é, difícil, né? Porque foi um acordo verbal apenas, né? Ninguém mencionou, eu estou imaginando que não tem nenhum dos veículos estava segurado. Senão, né, a seguradora assumiria todo esse protocolo aí, tem uma previsão de um passo a passo do que deve ser feito. Mas se a PRF foi lá, tem um boletim de ocorrência, acredito que isso possa ser retomado aí a qualquer momento, né? Mas o fato de alguém prometer e depois não cumprir,
infelizmente faz parte aí de um dia a dia, de uma cultura nossa. E aí eu gostaria então, Celso, que você trouxesse pra gente uma orientação. Pois não. Para aquele motorista que se envolve num acidente leve de trânsito, né? Aí as pessoas chegam ao acordo. Como fazer para garantir garantir que não tenha prejuízo? Pois é, não tem muito o que fazer, talvez o que aconteceu com essa senhora grávida, sofreu acidente, imagina o susto, né? Todo aquele momento emocional ali, as pessoas não têm nem cabeça para pensar. Pega um documento, tira uma foto, o que faz? Se conseguir, né? Se a própria pessoa tiver condições, tiver alguém junto e conseguir registrar com imagens, é bom porque vai ajudar, especialmente se tiver uma seguradora envolvida. Né? Porque imagens do acidente, se houver, ela pode requisitar. E tudo isso judicialmente, quer dizer, implica em depois instituir um advogado para fazê-lo. O trânsito prevê um mínimo de segurança nesses casos, Jason, que é a possibilidade da pessoa, a partir de um boletim de ocorrência, recorrer, por exemplo, ao seguro DPVAT. No caso da PRF, são 5 dias para sair o boletim de ocorrência. Pois é, mas já a PRF esteve lá, o dado está garantido, tem que ter um pouco de paciência, porque na hora, de fato, não sai muita coisa. Fio do bigode no trânsito não existe. Não é que não exista, mas existe tanto quanto em qualquer outro lugar da sociedade. O trânsito é um bom termômetro de como vai a sociedade, né? Então, se tivesse acontecido um acerto ali na hora, o que também não tem, eu vou te dar um cheque, eu vou te fazer um Pix, né? Modernamente, no valor X, teria-se, talvez hoje estivéssemos contando uma história que encerrou ali. Mas depois que passou desse ponto, esperamos que haja condições dela receber, pelo mínimo, a despesa, né? E daí já só dá para lembrar o seguinte, né? A importância de ter um seguro. No Brasil, nós não temos essa cultura. Essa é a mensagem para a gente fechar a história aqui. Muito importante. Quem tem o seguro, no mínimo contra terceiros, por exemplo, se esse cidadão que bateu, ele está assumindo que a culpa foi dele. Se ele tivesse um seguro, no mínimo contra terceiros, pelo mínimo a despesa do carro dela, despesa hospitalar, enfim, estaria coberta. Claro, dependendo da pólice, né? Se ela tivesse um seguro, ela não estaria sofrendo hoje, pelo mínimo não arcando, além do susto de dores físicas que não houve, graças a Deus, mas que milagre, né? Milagre, uma senhora grávida, imagine. Mas ela está tendo esse peso de, puxa, perdi meu carro, vou gastar muito, prometeu e não vai fazer. Então é o seguinte, evitar acidente, já. Isso é um talento, uma capacidade que poucos têm. Aprender a dirigir é fácil. Agora, dirigir com segurança, conseguindo evitar acidentes, não é bolinho. Não sei bem como é que foi a dinâmica do acidente, mas uma dica também. Ela estava entrando numa rodovia de velocidade maior, né? Apesar de provavelmente estava tudo correto com ela, quem estava se aproximando não. Um pouquinho de direção defensiva, talvez no caso dela, tivesse ajudado a evitar o acidente ou minimizar. Agora, se ele estava, como ele parece ter confessado, né, que já estava sem controle. Segundo ela. Estava sem controle, já talvez não houvesse muito mais o que fazer. Mas é isso, a mensagem é essa. Nós, no trânsito, temos que nos cuidar e esse cuidar não é só fazer as coisas corretas. Cuidar também dos outros. Ficar atento para tudo que está acontecendo ao redor. Celso Mariano, especialista em trânsito, diretor do portal O Trânsito. Obrigado pela sua presença aqui, sempre um prazer te ver, poder conversar um pouco sobre o trânsito. Parabéns, esse espaço que o Balanço Geral dá, que a RIC TV dá aqui, fantástico, né? Legal. Trazer, dar a oportunidade das pessoas trazerem aqui seus problemas, sensacional. Parabéns para você. Obrigado.